Amém? O Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Vocês estão felizes? Amém. Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Amém? Tiago 4, versículo 8. Diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Só isso. Podem se sentar. O tema dessa ministração chama Conhecendo ao Pai, e nesse conhecer eu coloquei como principal ter intimidade com Ele e amizade com Ele. Amém? Uma coisa que nós, como ser humano, sempre fazemos é estarmos presos aos nossos sentimentos e desejos, às nossas metas. Eu acredito que todo mundo que está aqui tem metas. Amém? Amém? Só que a gente começa, como nós somos cristãos, amém? Creio que todo mundo aqui é cristão, amém? Amém, amém? Só que como cristãos, às vezes a gente começa a adorar a Deus, se relacionar com Deus, só que com uma visão terrena das coisas. A gente começa a se relacionar com Deus, só que a gente se prende a essas coisas terrenas, ou seja, a gente não consegue romper em Deus porque a gente está preso a alguma coisa daqui dessa terra. Vocês estão conseguindo entender? Nós vivemos presos à terra, enquanto nós deveríamos trazer o céu à terra. Nós clamamos constantemente pela revelação das coisas de Deus, o conhecimento do santo, mas sempre tem um porém nos nossos corações. E isso é uma coisa que Deus tem me despertado muito nesses dias, que essa geração ela tem clamado tanto por tantas coisas a Deus, só que coisas simples a gente não tem feito porque a gente se prende a coisas aqui dessa terra. Eu estava vendo uma pregação do Alessandro Vilas Boas que chama Perseguindo a Voz. E nessa ministração, ele fala que às vezes Deus dá uma palavra para a gente, ele entrega algo para nós, e o nosso espírito, ele recebe aquilo e ele entende que aquilo vem de Deus, que aquilo é para as nossas vidas, só que às vezes a gente, por exemplo, conta para alguém: nossa, recebi tal coisa de Deus para mim ministrar tal dia, para mim abrir uma célula, não sei o quê, e essa pessoa fala: não, mas se você abrir uma célula, você vai perder isso, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir trabalhar. E a gente fala: nossa, é verdade. E a gente não faz o que Deus nos pediu para fazer, porque faz mais sentido a gente não fazer aquilo, porque a gente vai perder algo que importa para a gente. Amém? O evangelho que Cristo ensinou e que eu entendo, né, o evangelho que, ao ler a Bíblia, eu entendo que Cristo nos ensina, ele não é feito de porquês, mas ele é feito de uma certeza plena, que é a certeza da gente crer em Jesus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E a partir do momento que a gente aceita Ele como nosso Senhor, Ele vai ser o nosso dono a partir daí, amém? Então as nossas escolhas já não vão ser nossas, mas dEle. E é isso uma coisa que eu não entendo. Essa geração, ela se prende tanto a coisas terrenas. Eu mesmo já me perguntei várias vezes, falando: Deus, será que se o Senhor me pedisse uma coisa aqui, eu quero muito alcançar o meu maior sonho, a minha maior meta, eu entregaria isso ao Senhor? Eu entregaria isso ao Senhor e ficaria contigo, serviria a Ti e seguiria o meu propósito, que é crescer em conhecimento a Ti, sabe? Eu creio que talvez algumas pessoas já tenham se perguntado isso, porque muitas pessoas dão testemunhos que elas jogaram fora o que Deus entregou para elas, sabe? Deus deu um propósito na vida delas, que é de conhecer a Ele, de levar o Evangelho, de viver o Evangelho, de respirar o Evangelho todos os dias. E essa pessoa jogou fora aquilo como o Judas por 30 moedas, sabe? Por tão pouco. E o romper em Deus, que a gente tanto clama, ele começa com uma certeza. A gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer nas nossas vidas. Para fazer uma faculdade, você tem que ter certeza. Para escolher um emprego, se você tem duas opções, você foi aceito em duas empresas, você vai ter que ter certeza para escolher uma delas. Você não vai poder ficar em dúvida, porque eles não vão esperar para sempre para você entrar em uma delas, porque tem muitos outros concorrentes naquela empresa. Então, Deus tem me trazido muito isso de, para conhecer realmente a Jesus, para ter uma intimidade plena com Ele, a gente precisa ter certeza daquilo que a gente quer. Amém? E não ficar em cima do muro. Abre suas Bíblias em Romanos 12.
Romanos 12, 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tente se adequar a esse mundo, porque para viver para Jesus, a gente tem que se adequar a Ele. Nós temos que ser cópias de Jesus, a gente tem que viver o estilo de vida que Jesus nos ensinou a viver, os mandamentos que Ele deixou para que a gente guardasse e seguisse. E a gente precisa guardar esse conhecimento de Jesus e imitar aquilo que Jesus é, para que a gente possa levar esse Jesus ao mundo. Porque se você vive uma coisa e fala outra, as pessoas não vão dar credibilidade nenhuma para o que você fala. Porque você está sendo hipócrita, você está falando uma coisa que você não vive. Às vezes a gente pode pensar, por exemplo, eu já ouvi uma pessoa falando isso e eu fiquei de cara, porque tem pessoas que seguem, nós que somos cristãos, seguimos cristãos na internet, né, nas mídias sociais. E tem pessoas que, uma pessoa em específico, me falou que eu estava afastado de Deus, tudo mais, só que eu sigo tal pessoa na internet e se eu quiser me aproximar de Deus de novo, eu começo a acompanhar ela de novo na internet. Só que, gente, então o seu relacionamento com Deus, o que te firma em Deus é alguém que você segue na internet. Então, se aquela pessoa deixar de ser uma influencer cristã, se ela deixar de falar da palavra de Deus, você também vai deixar de seguir a Cristo? O seu relacionamento com Jesus se move por momentos e por pessoas, ou se move pelo que Ele é? Ou se move porque você quer servir a Ele, você quer entregar o seu melhor a Jesus, que você quer conhecer mais a Ele? Reflita sobre o porquê você vem na igreja, de verdade. Olhe para dentro do seu coração, você não precisa responder para ninguém, mas se pergunte por que você vive uma vida cristã de verdade. É porque você ama Jesus e quer estar com Ele, quer conhecer Ele, permanecer nele? Ou porque ou por qualquer outra razão? Porque eu estou aqui porque minha mãe também é cristã, eu venho na igreja. Por qualquer outra razão. Se for por qualquer outra razão, que é a mesma coisa que eu falei antes, se Jesus se colocasse na sua frente, a coisa que você mais quer, seja uma faculdade, seja uma escola, seja um emprego, seja uma viagem, um jogo, qualquer coisa, e falasse, você escolhe isso ou você me escolhe? Será que você escolheria Jesus de verdade? Será que nesse momento, se Jesus colocasse na sua frente a coisa que você mais quer, você escolheria realmente Ele, mas não porque você não quer ir porque você não quer ir para o inferno, mas porque você ama realmente Jesus e você quer estar pela eternidade ao lado dele? Se você quer se firmar em Cristo, comece conhecendo a Ele. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer depois de aceitar Jesus, é conhecer a Ele. Comece tendo um tempo de qualidade todos os dias com Jesus. E o primeiro passo de como conhecer a Jesus, como viver com Ele, ser um amigo de Jesus, é andar com Jesus. O Evangelho propõe para nós uma caminhada com um objetivo, que é alcançar a eternidade com Cristo e que é viver eternamente com Ele, amém? Ou seja, isso eu vi também num podcast do Douglas Gonçalves, que ele fala, a jornada que nós corremos do Evangelho, do próprio Evangelho, não é sobre alcançar nada. Não é sobre alcançar a eternidade, a jornada. É sobre caminhar com Jesus, porque Ele é o nosso galardão. Aquele que caminha conosco todos os dias, aquele que quando você está doente, quando você está triste, quando você está com raiva, Ele vai continuar do seu lado e não vai te abandonar. Ele é o seu galardão, Ele é a nossa recompensa. Ele já está conosco agora, mas lá Ele também vai estar conosco, porque Ele é o alvo da nossa caminhada. Então, o alvo da nossa caminhada é aquele que caminha conosco todos os dias, amém? Ele é o nosso galardão e andando constantemente com Jesus, a gente começa a conhecer a Ele pelas mínimas coisas. Tanto que os discípulos, no caminho de Emaús, quando eles chegam à casa de um daqueles discípulos para Jesus passar a noite com eles, quando Jesus, ele corta o pão, eles reconhecem Jesus. Porque nas mínimas coisas eles sabiam como Jesus fazia. E é isso, conhecer a Jesus
Não é só porque, nossa, Jesus é grande, eu tenho que viver o sobrenatural, amém, isso é importante, eu creio nisso, amém. Só que é nas mínimas coisas, sabe? É você olhar para uma planta, para o pôr do sol, para o mar, se você estiver na praia e ver Jesus naquilo, ser ministrado através daquilo. Amém? Abra suas Bíblias em 2 Coríntios 4. Versículo 17. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O segundo tópico é nos momentos turbulentos da nossa vida. Acredito que todo mundo já passou por algum momento ruim, ou vários, né? Tem uns que já passaram por vários momentos ruins nas suas vidas, amém? Amém? Vocês estão aí, gente? Vocês estão acordados? Amém. E pode parecer loucura para muita gente. Um dia isso já pareceu loucura para mim. Você tá num dia mal, você tá chorando, você tá muito triste. E você tem que se manter firme em Jesus. Você tem que fazer sua devocional, você tem que se relacionar com Deus. E viver e se aprofundar no Evangelho, mesmo nos momentos de dificuldade. Mas o que é necessário entender é que nós não somos perfeitos. A primeira coisa, nós somos pecadores. Todos aqui somos pecadores. E esses momentos, eles são necessários porque eles geram aprendizado nas nossas vidas. E o conhecer Jesus também é aprender com Ele. O conhecer Jesus é imitar Ele. Nos momentos difíceis, o que a gente aprende com Ele é saber o que Jesus faria no nosso lugar. Uma coisa também que eu estava vendo, eu estava ouvindo uma pregação hoje, e que existe prova e tentação. E a prova, ela é feita por Deus, justamente para gerar aprendizado, só que também a prova, ela vai fazer uma comparação para nós, para dizer, Deus está dizendo com a prova, Ele está comparando o que Ele faria e o que você está fazendo, sabe? Tipo, tá errado o que você está fazendo, Ele está comparando, eu faria isso. E a prova, ela vai gerar um aprendizado para nós, porque a gente vai começar, quando a gente passar pela mesma situação lá na frente, a gente vai lembrar e falar, não, mas eu aprendi aquilo daquela vez. E Jesus me ensinou que Ele não faria da maneira que eu fiz, então eu vou fazer da maneira dele, para que eu não venha cair novamente, para que eu não venha me afastar. Amém? É uma frase do Taylor Hudson. Aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. Se você está passando por muito tempo numa prova, é porque você não aprendeu ainda. Se você fica por último, quando você está na escola, eu já fiz isso, cara, desesperador. Quando todo mundo já saiu e você está lá fazendo a prova. Eu olho pro relógio, olho para a professora e falo, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 0, a minha mãe vai arrancar minha cabeça quando esse resultado sair. Nunca mais. E já aconteceu isso. Então, quanto mais tempo você fica na prova, é porque você não aprendeu ainda. E Jesus, Ele quer nos ensinar a cada dia. Ele quer nos mostrar o que é melhor para nós. Ele é um Pai bondoso e amoroso. E Ele usa isso para que nós possamos aprender algo. Mas é necessário que a gente esteja aberto a aprender com Jesus. Amém? Terceiro tópico. Quando estamos fracos ou vulneráveis. Temos que entender que somos dependentes de Jesus e devemos matar o nosso eu e aceitar o abraço dele. Abra suas Bíblias em Hebreus 4,16. Amém? Diz assim, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É necessário que a gente deixe o nosso egoísmo de lado e tudo que a gente pensa, não, eu não vou pedir ajuda porque eu vou pedir ajuda para alguém, eu vou pedir ajuda para Jesus, mas é necessário que a gente se aproxime do trono da graça, porque é de lá que vai vir a misericórdia, é de lá que vai vir a resposta para qualquer pergunta que a gente tiver.
E é necessário a gente se entregar. Não é só você vir para o trono da graça, não é só você se aproximar do trono, mas é você se entregar lá, abrir seu coração e se derramar na presença de Deus e falar: Deus, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda, eu sou vulnerável e eu sou dependente de ti. Sem o Senhor, eu não teria salvação. E é necessário que a gente entregue realmente todos os nossos medos, os nossos cansaços a Jesus e deixe que Ele haja nas nossas vidas. Amém? Ele sabe mais do que ninguém como ajudar a gente. Então, primeiramente, quando você tiver um problema, conte ele para Jesus e não espere que Ele vai responder você instantaneamente. Mas, como eu disse antes, perceba nas mínimas coisas o que Ele quer te falar. Ele pode te falar com um passarinho, por exemplo, dependendo do que você pediu. Então, é necessário que a gente esteja com os nossos olhos, ouvidos e o nosso coração aberto para receber o que Ele tem para nós. Amém? Quarto ponto. No secreto. Conhecer a Deus no secreto. O que eu tenho visto, eu falei para as meninas na célula, essa célula que passou, é que tem muita gente trocando por Jesus por muito, muito pouco hoje em dia. Trocando secreto com Jesus. E eu até falei com elas, cara, tem pessoas que passam um mês sem ler a Bíblia, sem orar, sabe? Pessoas que conseguem ficar uma semana sem sentir saudade da presença, sem sentir aquele aperto no coração de, cara, preciso orar, contar as horas para orar. E a gente precisa voltar à nossa essência, a gente precisa voltar à essência da igreja, porque, que nem eu falei para elas, tantas pessoas, os nossos antepassados, os profetas, eles se sacrificaram tanto, principalmente Jesus, que se entregou naquela cruz por nós, e a gente troca Jesus por tão pouco, sabe? Eles foram mártires, eles foram jogados no óleo quente, como João, e para que nós pudéssemos estar aqui hoje, sabe? Pessoas foram maltratadas, xingadas, perseguidas, e até hoje isso acontece, só que a gente não dá valor ao evangelho, a gente não dá valor que a gente pode carregar a nossa Bíblia ali fora, sem que ninguém nos julgue. Obviamente vai ter gente que vai nos julgar, mas ela não vai apontar o dedo na sua cara e vai falar: se você não largar essa Bíblia, você vai morrer. Entende? Então, eu acho que a gente tem que dar mais valor realmente ao Evangelho e à Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela não vem apenas para que a gente possa ganhar sabedoria, mas ela vem principalmente para mudar as nossas vidas. Porque se a gente ler desse livro realmente, entender o que ele fala, buscar o discernimento do Espírito Santo, a gente realmente vai ter as nossas vidas mudadas e para melhor. Amém? Ter uma vida diária com Jesus não é fácil, requer disciplina. E o principal que requer é renúncia, que é uma das coisas mais difíceis do ser humano, que é renunciar. Mas se você quer se aprofundar a Jesus, realmente é necessário que você tenha esse relacionamento constante com Ele. E como eu disse lá no Busca, cara, não é você sentar lá e você vai falar: não, eu não consigo fazer minha devocional porque eu não sinto Jesus. Mas não é sobre você sentir a Jesus, é sobre você sentar lá, na sua cadeira, no seu sofá, pegar a Bíblia, começar a ler. É sobre você abrir a sua boca e começar a falar para Ele o que você tem, o que você passou, como foi seu dia, qualquer coisa. É sobre conversar, é uma amizade, é uma conversa, como você tem com qualquer amigo, sabe? É o relacionamento com Ele. Realmente, eu tenho relacionamento com todo mundo aqui, eu converso com todo mundo aqui, e é realmente isso. Eu aprendo um pouco com cada um de vocês, eu aprendi muita coisa com vocês já. E é isso que a gente tem, a gente conversar com Jesus e aprender mais a cada dia com Ele, entendeu? Pra gente nadar no mar, no fundo do mar, é necessário um esforço, não é pra gente... Eu nunca fui, graças a Deus, o medo do tubarão é maior. Mas para você entrar lá no fundo, aquelas ondas gigantes, a correnteza vai te puxar. Então, se você não quer entrar, você precisa de uma força para você voltar para a margem. E se você quer entrar no fundo, é necessário uma força para que você possa nadar, né? Se alguém for o Superman, amém. Mas para quem é humano, precisa de força para entrar no fundo. Então, para a gente se aprofundar em Deus e viver mais dele, aprender mais dele, realmente respirar o Evangelho, que é o que os profetas faziam. Em todo momento eles estavam ali conectados com Jesus. É necessário a gente se aprofundar e é necessário força e é necessário que a gente tenha disciplina todos os dias. Amém? Que a partir de hoje nós venhamos tomar uma decisão real nas nossas vidas. Não falar: hoje eu tomo uma decisão, mas amanhã você já está lá. Não quero mais, sabe? Conhecer Jesus. Eu sei quem é Jesus, Ele me salvou. Ele me restaurou, lá no Busca foi uma bênção, fui cheio do Espírito Santo, mas você rejeitar Ele, porque Jesus, Ele quer nos encher de uma maneira sobrenatural, Ele tem
infinitamente mais para as nossas vidas. Só que se a gente não se entregar realmente a conhecê-lo e renunciar às outras coisas para que a gente possa conhecê-lo, isso não vai acontecer. E para a gente ser cheio é necessário esforço. Não viva de momentos a caminhada com Jesus. Ame a Jesus e se renda ao amor dele. Isso é uma coisa que a pastora sempre fala pra gente. Ela fala, gente, não vivam de momentos, não vivam de congressos que tem, não vivam do busca, sabe? A porção que Deus derramou no busca é maravilhosa, amém. Mas Deus tem infinitamente mais para derramar aqui no culto. Se cada um de vocês, se cada um de nós abrir nosso coração verdadeiramente, não se importar com mais nada além da presença de Deus. Uma frase também do Felipe Valadão, para terminar, não tem transformação onde não existe rendição. Seguir Jesus não custa muito, custa tudo seguir Jesus. Custa todo o nosso ser, toda a nossa vontade, até tudo de nós, tudo, nos momentos difíceis, nos momentos bons. Não é assim, ano passado eu servi a Jesus, eu fui crente. Ano que vem eu vou ser também, esse ano não. Seguir a Jesus de verdade, ser um seguidor nele, nessa caminhada do Evangelho e não desviar os nossos olhos, é realmente necessário que a gente entregue tudo a Ele, todo o nosso ser, toda a nossa vontade. Amém? Vocês estão aí? Vocês estão dormindo? Amém. Se coloquem de pé. Que a partir de hoje vocês venham refletir sobre isso. É uma palavra muito simples, mas é uma coisa que tem queimado no meu coração, porque a gente tem deixado isso de lado, esse conhecer a Jesus e só vir na igreja, ouvir as pregações, às vezes nem ouve direito, sai por um ouvido, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente nem lembra no outro dia o que a gente ouviu. Na pregação a gente começa a viver o evangelho de forma jogada, de qualquer jeito. E a gente se esquece do que realmente é o evangelho, que é conhecer a Jesus e levá-lo ao conhecimento de outras pessoas. Amém? Fechem seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui na Tua presença, Pai. Esse tempo que nós podemos sentir, Senhor, o Teu Espírito que é real aqui. Que nós possamos, Senhor, nessa noite verdadeiramente viver o Teu Evangelho, não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que venhamos tomar uma decisão real, Senhor, de Te seguir. E não desviar os nossos olhos nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Que nós venhamos ter a certeza em nosso coração que nós queremos isso para as nossas vidas. Independente das nossas vontades, nós queremos viver a Tua primeiramente. Viver os Teus sonhos para nós e Te conhecer a cada dia. Porque sem Te conhecer nós não conseguimos viver o Evangelho verdadeiro. Porque é tudo sobre Ti, Senhor. É tudo sobre quem o Senhor é. É sobre a Tua bondade, Tua fidelidade, o Teu amor. E eu quero Te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Cada um que se colocou aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, para mim Te adorar. Eu Te amo, Espírito Santo, e eu Te peço de todo o meu coração que essa geração, ela venha, Senhor, a amar o Senhor de todo o coração. Essa geração venha, os olhos delas venham ser abertos, Pai, para que elas venham verdadeiramente a conhecer esse amor que nos alcançou, que nos regenerou e está conosco a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, sei que tudo continua sendo dele. Sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar,
O seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há